Olá, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema conhecido por muitas pessoas, que é a hipnose. Sobretudo, o que diz a hipnose clínica, que é a utilização da hipnose para tratamento. Mas a hipnose pode ser utilizada para tratamento? Ela não só pode, como ela é utilizada. Por quê? Você que tem depressão, você que tem ansiedade, você que tem fobia, que são medos e tem feito tratamento, não tem surtido efeito, a hipnose ela é uma técnica que vai se basear no tratamento da mente. Como que funciona isso? Segundo a psicanálise, a gente tem três componentes da nossa mente. A gente tem o ego, o id e o superego. O id é a parte da mente responsável por todos os nossos desejos, os nossos anseios. Então, tudo que a gente queira, independente do que pode ou não, o id que vai estar governando essas vontades. O ego é a nossa clareza, é a nossa realidade. Então, por meio dos meus desejos, das minhas vontades que eu tenho do id, o ego vai analisar e vai trazer isso para a realidade e ver se isso é uma coisa possível por meio da terceira parte, que é o superego, que é a constituição da nossa moral. Então essas três partes trabalham em conjunto. O id é o desejo que eu tenho, o ego é a minha realidade, porém o superego são as minhas leis, são a moral que rege as minhas vontades. O que eu quero é possível, é viável, perante a sociedade pode ser feito. Isso é o controle do superego sobre o id atuando no meu ego. Mas de uma forma geral, digamos que a nossa mente ela é composta por essas três partes. Uma são os desejos, a outra é a parte que controla os desejos, deixando ou não eles virem à tona. E a terceira parte é a que torna isso a realidade. Então, a hipnose, ela foca, dentro dessa teoria da psicanálise, um processo chamado de neuromodulação por meio de sugestibilidade. O que é isso? Esse nome é complicado. Você desenvolve ali a comunicação entre os neurônios do cérebro. Para tudo que nós aprendemos, para tudo que vivenciamos na nossa vida, um neurônio se comunica com o outro e isso se torna uma memória. Por meio de técnicas que a gente utiliza na hipnose, a gente vai mediar isso. Se isso está exacerbado, está te causando mal, a gente vai procurar deixar isso em equilíbrio. Quanto muito, diminuir ou até sanar, retirar essa ligação que existe. Retirar, ela acaba sendo mais difícil, porque muitas vezes, no caso, por exemplo, de quem fuma, que é tabagista, você tem a dependência não só psíquica, mas como a dependência química da nicotina, do tabaco. Então, zerar é mais difícil, mas a gente consegue minimizar e potencializar os outros tratamentos que a pessoa vem fazendo. E aí eu queria chamar a atenção para vocês algumas particularidades que nós temos em relação ao nosso cérebro. Aqui a gente tem a imagem do nosso cérebro, lindo e maravilhoso, aqui uma visão externa. A gente tem a região do córtex frontal, que é essa daqui, região do córtex temporal, região aqui do cerebelo, que auxilia no equilíbrio, né? Então esse aqui é o nosso cérebro. E ele foi dividido em áreas de acordo com a função que cada área desempenha. Tudo isso acaba funcionando como um circuito elétrico de um computador, circuito elétrico de um carro. Nessa imagem aqui, a gente tem uma visão da parte interna do cérebro, né? Cada parte aqui ela é numerada com
com respectivos números, e aqui a parte externa que a gente estava observando ali naquela outra visão. Aqui eu não tenho o tronco cerebral e nem o cerebelo, aquela parte do equilíbrio. Isso aqui foi um cientista chamado Brodmann que fez esse mapeamento. E cada área dessa aqui está relacionado ao funcionamento. Então, por exemplo, a gente fazer movimento, executar movimento, essa parte aqui, a área 4 dele, que vai fazer com que a gente levante o braço, movimente a perna. A área 1, 2 e 3 é a parte sensitiva. Quando alguém toca o nosso corpo, é por aqui que é interpretado. Essa área aqui, a 22, ela é a área que está relacionada à interpretação da fala. O que você quer falar. Aqui é o pensamento do que você vai falar. Ela ocorre na área 22, conhecida também como área de Wernicke. E aqui na área 44, conhecida também como área de Broca, é a área responsável pela função motora da fala. Então, o que acontece? A área 22 ela vai interpretar o que você quer falar e a área 44 vai articular para você poder falar. Então, a gente observa que pequenas regiões são responsáveis por áreas muito nobres das nossas funções, do nosso funcionamento. Aqui, por exemplo, a área 17, 18 e 19, elas estão relacionadas com a área da visão, desde o processamento bruto da imagem até o detalhamento até o detalhamento dos mínimos detalhes que ocorrem na produção da imagem. Tendo como base aquela última área que eu mencionei, a gente tem essa figura aqui, que para alguns ela está totalmente parada, para outros ela está movendo de forma lenta, para outras nem tão lenta. Então, essa é uma imagem que ela causa, por conta da sua composição, o que nós chamamos de ilusão óptica. Então, é o nosso cérebro trabalhando para tentar nos enganar. O nosso cérebro muitas vezes prega peças no que nós vemos, no que nós vivenciamos, e tudo isso está relacionado à forma como que a gente vem interpretar essas informações. Aqui nessa imagem a gente já consegue observar uma movimentação bem mais intensa, uma frequência aumentada do movimento dos círculos. Porém, a gente não sabe se essa imagem ela está fechando ou ela se está abrindo. Isso é uma outra forma de ilusão óptica. Mais uma vez, o cérebro pregando algumas peças na gente. Então, como a gente conseguiu ver aqui nesses exemplos, principalmente dessas imagens, que geram aí as ilusões ópticas, temos outros tipos de ilusões. Existem ilusões olfativas, ilusões do paladar, ilusões auditivas. Um exemplo disso é o que acontece em alguns casos de convulsões. A pessoa sentir um cheiro que não existe pode ser uma microconvulsão que está acontecendo no cérebro dela, e ela acaba sentindo um cheiro que não existe, ou ouvir algum barulho que não existe. Tudo está relacionado àquelas áreas que nós vimos, que foram numeradas pelo Brodmann. Então, qual que é o ponto que a hipnose se utiliza disso? Conhecendo essas informações, esse mecanismo de funcionamento com que o cérebro trabalha, conhecendo a parte da interpretação, que entra uma divisão do cérebro que se chama sistema límbico, que interpreta as nossas emoções, a hipnose ela se junta dessas informações para criar mecanismos e fazer neuromodulações, como eu comentei, diminuir, estabilizar ou aumentar a comunicação dessas sinapses, dessas ligações neurônio a neurônio,
para favorecer o bem-estar do paciente. Eu aqui estou falando de ciência, não estou em momento algum abordando sobre religião. É a ciência voltada para o bem-estar humano. Um exemplo que me chamou muita atenção foi quando eu comecei a estudar sobre hipnose, há mais ou menos uns 12, 15 anos. Uma paciente chegou até mim e disse que ela tinha um problema de coluna. Talvez você até esteja assistindo esse vídeo, né? E ela não conseguiu fazer um exame de ressonância magnética. Para quem nunca fez o exame de ressonância, você deita numa máquina e você vai entrar por meio de uma máquina deslizante dentro de um tubo. E ali esse tubo vai captar imagens para poder estudar a estrutura anatômica da sua coluna. E essa paciente ela não conseguiu fazer esse exame. Por que ela não conseguiu fazer esse exame? Ela possuía claustrofobia. O que é esse nome? Claustrofobia. Medo de ficar em ambientes apertados, ambientes fechados. Então, ela começava a entrar em pânico. O que é uma crise de pânico? Seu coração começa a acelerar, você começa a tremer, começa a transpirar, ter falta de ar, você entra em desespero. E pelo que ela me falou, eu achei que ela estava exagerando. Na época eu estava atendendo numa clínica de fisioterapia e lá a gente tem um equipamento, na época tinha um equipamento que se chama forno de Beer. Para quem já fez fisioterapia e pôde conhecer esse equipamento, hoje não utilizado em poucos locais, ele parece uma casinha de cachorro. Então o que eu fiz com ela? Eu pedi para ela deitar e coloquei esse forno desligado junto ao rosto dela, simulando a entrada dentro de um tubo. Só que essa mulher ela entrou em desespero, ela desencadeou uma crise de pânico. E ali eu consegui mensurar, observando a atitude dela, o quanto essa claustrofobia, esse medo de ficar em ambientes fechados, esse mal-estar que a pessoa sente, estava interferindo na vida dela, a ponto dela não conseguir fazer esse exame. Aí eu acalmei ela, né? Ela estava assim muito agitada. Eu acalmei ela e conversei com ela, falei que eu estava estudando uma técnica de neuroreprogramação, neuromodulação, todos sinônimos para o que diz a hipnose clínica. Expliquei para ela o procedimento e convidei ela a participar e a mesma aceitou. Então, ali, no mesmo instante, eu comecei a aplicar a técnica, a utilizar ferramentas para a prática da hipnose clínica e eu fiz um teste depois do tratamento. Essa paciente demorou mais ou menos de 5 a 10 minutos o tratamento dela. Quanto tempo, em média, leva para fazer uma sessão de hipnose? Isso é muito relativo, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que quer 5 minutos, tem pessoa que são 20 minutos, tem pessoa que 1 hora, 2 horas, tem pessoas que alguns dias, algumas semanas, vários fatores influenciam. Então, para quem estiver interessado, depois me chama em inbox para a gente conversar. E aí eu vou explicar, tem alguns fatores de alimentação, alguns hábitos que a gente precisa preparar para poder fazer o tratamento com hipnose. Mas voltando ao caso do estudo que eu realizei, após 5, 10 minutos de tratamento, eu perguntei como ela estava se sentindo bem, estava consciente. A pessoa, durante a hipnose, ela vai manter um nível de consciência reduzida. A gente tem frequências cerebrais, alfa, beta e gama. Então, quando a gente está ativo, igual aqui eu estou conversando com vocês estão me ouvindo, o nosso cérebro ele trabalha numa frequência média. Para que eu consiga fazer a hipnose, eu preciso rebaixar, diminuir esse nível de oscilação.
que é o que muitos ouvem dizer, entrar em alfa. Eu preciso induzir o seu cérebro a ter um rebaixamento do nível de consciência para que ele trabalhe justamente na frequência das ondas alfa. E trabalhando na sequência, na frequência das ondas alfa, eu consigo fazer essa reprogramação das ideias por meio de sugestões. Então a gente vai utilizando a técnica e vai moldando a situação para favorecer o bem-estar do paciente, favorecer a recuperação dele. Eu consigo fazer com que o paciente em hipnose fale em inglês? Sim e não. O que precisa para o paciente fazer dentro da hipnose? Ele precisa ter vivenciado aquela situação. Se você nunca falou inglês, não vai ser com hipnose que você vai falar inglês. Agora, se você é fluente em inglês, eu consigo, por meio da hipnose, promover que você se comunique apenas em inglês durante determinado período. Comer cebola pensando que é um pão de queijo. Para quem comeu pão de queijo, conhece o sabor do pão de queijo, talvez seja possível fazer isso, mas aquela pessoa, vamos imaginar que nunca comeu pão de queijo, ela não vai conseguir comer a cebola pensando que é o pão de queijo. Isso são brincadeiras que os hipnólogos realizam para mostrar como que é o funcionamento da técnica. Então, assim, lembra aquelas 3 partes da mente que eu expliquei para vocês, o id, o ego e o superego? Ele vai me dizer, ou melhor, ele vai permitir que o paciente avance ou retrocesse durante o processo hipnótico. Então, assim, o superego, que rege a moral, rege as leis da pessoa, vai trabalhar e vai me barrar em algum momento que eu queira ultrapassar a moral da pessoa, que eu queira ultrapassar o limite da pessoa. Então a pessoa ela pode voltar à frequência do nível de consciência no momento que ela quiser. Se eu induzir, por exemplo, a pessoa a depositar todo o seu dinheiro na minha conta, isso não vai acontecer, porque o superego dela vai ativar o ego, a frequência volta e ela toma a consciência, assim para qualquer situação que possa se imaginar durante o tratamento da hipnose. Tudo aquilo que você imaginar. Se eu quiser induzir ela a imitar um animal e não for da vontade dela, ela não vai imitar o animal, ela vai recobrar a consciência, vai virar para mim e falar: por que você quer que eu lata como um cachorro? Por que você quer que eu mie como um gato? Que eu cacareje como uma galinha? Então, assim, a mente de cada um, a sua construção dentro do processo de desenvolvimento vai dizer até que ponto o hipnólogo consegue avançar ou recuar dentro dessas situações. Então, em qualquer instante, a pessoa retoma a sua consciência e fala: opa, não, isso eu não vou fazer. Então, pessoal, a gente vê às vezes na mídia algumas situações que envolvem terapeutas com pacientes e leva a processos, a crimes. Algo errado aconteceu ali, algo de muito errado, porque o paciente tem esse poder de retomar a consciência no momento que ele quer. E o terapeuta também ele vai trabalhar a fim de favorecer o bem-estar do paciente. Por isso, hipnose clínica é um tratamento, não é uma brincadeira, um show, debochar da pessoa, fazer um bullying dela, né? Então, isso eu acho que é o ponto fundamental para se deixar bem claro para quem está assistindo, conhecer o que é hipnose. Eu consigo fazer o que você permitir que eu faça. Eu jamais vou conseguir fazer o que você não permitir. A hipnose ela é muito criticada por quem não conhece. Por quê?
porque não tem essas explicações, esses detalhes, essa conversa que a gente precisa ter e ser aberto. Então, uma vez esclarecido isso, voltando àquele caso clínico da paciente que não conseguiu fazer a tomografia porque ela tinha medo de entrar dentro do aparelho, ela retomou a consciência, né? Eu fiz uma coisa voltada de maneira clínica para ela, visando facilitar o processo de realização do exame e também favorecer o bem-estar para ela viver bem, melhorar desse problema que muitas vezes prejudica a pessoa de não conseguir pegar um elevador, ter que subir de repente 15, 20 andares, degrau a degrau. Então eu expliquei para ela, eu preciso fazer um teste. Vamos testar? Você vai me falando como você vai se sentindo e a gente vai mediando a situação. Eu estava estudando na época, era uma coisa que eu não tinha experiência que eu tenho hoje, então fui explicando para ela passo a passo, fui acompanhando também com toda a cautela para não desencadear de novo aquela euforia que ela teve, né? Mas resumindo e indo ao teste, eu peguei uma fronha de travesseiro, igual essas que a gente tem em casa, vesti na cabeça dela. Pedi que ela se deitasse numa maca, de barriga para cima, ela deitou com a fronha. E aí falei para ela, lembra aquela casinha de cachorro? Vou colocar de novo na sua cabeça. Coloquei o forno de Beer, aquele aparelho que parece casinha de cachorro, em cima do rosto dela. Então ela estava deitada com a fronha e veio esse equipamento em cima. Perguntei, você está bem? Sim, estou bem. Ok, vou apagar a luz, tá? Da sala. Apaguei a luz. A janela da sala estava fechada e falei para ela, vou fechar a porta, você fica aí um pouquinho que eu vou até o banheiro. Motivo para que eu pudesse fechar a porta e dar a entender a ela que ela ficaria extremamente sozinha com a fronha na cabeça e o aparelho tampando o rosto numa sala escura e trancada. Só que eu estava na porta monitorando a paciente. E ela se manteve estável, não desenvolveu crise, não entrou em pânico. E aí depois eu abri a porta, pedi licença, falei, oi, voltei, vou acender a luz aqui, vamos tirar. Retirei, conversei com ela, e aí, como você está? Eu estou bem. Falei, então, tenta agora fazer o exame. E vamos ver como que você vai responder, se você vai conseguir fazer, a gente vai conversando. Ela estava tratando da coluna, eu estava em acompanhamento com ela, né? Falei, a gente vai conversando, dando o feedback. E essa foi uma das pacientes que eu atendi com hipnose que me chamou muita atenção por conta disso, porque quando eu fiz o teste inicial, antes do tratamento, ela teve uma crise de pânico exacerbada, uma coisa fora do comum. E após fazer o tratamento, eu consegui colocar ela numa situação extremamente claustrofóbica, que causasse mal-estar a ela. E ela ficou tranquila, conseguiu suportar uma situação pior do que a situação de entrar dentro da máquina para fazer o exame. E isso foi me chamando a atenção e despertando cada vez mais a curiosidade por estudar e praticar a hipnose. Então, assim, se você tem depressão, ansiedade, medos, dores, está tentando deixar algum vício, seja ele qual for, você precisa de um tratamento, eu fico à disposição, me chama em inbox para a gente conversar, marcar uma sessão e começar a tratar para te ajudar e te dar uma melhor qualidade de vida. Espero que eu tenha esclarecido para vocês o que é hipnose na prática clínica e que a gente consiga juntos mudar o paradigma que o senso comum pensa da hipnose de ser uma coisa ruim e ver o lado positivo dos benefícios que ela traz para a humanidade. Você de repente parar de fumar, deixar de ter um medo, melhorar a sua depressão, as suas crises de ansiedade durante o momento de dirigir, levar a qualidade de vida para as pessoas. Então eu fico à disposição
Quem tiver interesse, me chama aí em inbox para a gente realizar o tratamento, agendar a sua sessão. Muito obrigado.